Quem foram os Herodes? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 166 a.C., ocorre a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida, que abre caminho ao reino asmoneu, que foi um reino de soberania e identidade judaica. A revolta foi iniciada por um sacerdote chamado Matatias, da família dos asmoneus, juntamente com os seus filhos, contra a interferência do Império Seleucida nos assuntos religiosos dos judeus. Mais tarde, João Hircano ampliou os territórios e intitulou-se o Rei dos Judeus. É durante os reinados de Alexandre Janeu e de Salomé Alexandra que o reino asmoneu atinge o seu auge. O reino acabou quando dois irmãos, Aristóbulo e Hircano, disputaram o trono e entraram em guerra civil. O general romano Pompeu interviu e colocou Hircano não como rei, mas como etnarca. Como governador ficaria Antípatro, que era o pai daquele que viria a ser conhecido como Herodes o Grande. Com Pompeu iniciou-se o período romano na Palestina, que durou séculos. Na sequência de disputas entre dois irmãos asmoneus, Hircano e Aristóbulo, filhos de Alexandre Janeu, o general romano Pompeu invadiu vitoriosamente Jerusalém em 63 a.C. e consequentemente subjugou toda a Judeia. Colocou Hircano como sumo sacerdote e como governador ficou Antípatro, um aristocrata da Idumeia. O filho deste Antípatro foi Herodes, que mais tarde se tornou rei dos judeus. Herodes, filho de Antípatro, foi nomeado governador da Galileia. Entretanto, Aristóbulo foi morto pelos romanos. Um patriota chamado Ezequias reuniu o remanescente do exército de Aristóbulo nas montanhas da Galileia e realizou uma guerrilha bem-sucedida contra os romanos. Os seus conterrâneos o consideravam vingador da honra e da liberdade. Antípatro, o governador, que era agente de Roma na Palestina, via esse Ezequias como inimigo. A fim de obter o favor dos romanos, Herodes avançou contra Ezequias, prendeu-o e matou-o, bem como a muitos dos seus seguidores. Essa ação despertou a indignação de todos os patriotas. Ezequias e seu bando ficaram na memória entre os heróis e mártires da nação. Em 37 a.C., Herodes torna-se rei dos judeus. Reclamou o trono ao casar com Mariamne, a neta do último rei asmoneu. A obra mais conhecida de Herodes foi a renovação do Templo de Jerusalém. Em 4 a.C., Herodes morre. A herança de Herodes foi a seguinte. Para Arquelau deixou a Judeia, a Idumeia e Samaria. Para Antipas deixou a Galileia e a Pereia. Para Filipe deixou Golan. Para Alexandre e Aristóbulo não deixou nada porque Herodes matou-os. Herodes odiava os asmoneus, mesmo que fossem seus filhos. A morte de Herodes durante algum tempo pairou a incerteza de como iria ser a sucessão do poder nos vários territórios. Com este vazio temporário de poder, surgiram vários oportunistas pretendentes a Messias, ou seja, pretendentes ao trono. Judas ben Ezequias, filho de um notório líder de bandidos, pilhou Séforis e manifestou ambições de realeza. Como não há relato da sua captura, não se sabe se este Judas é o mesmo que o Judas da Galileia que mais tarde rebelou-se contra os romanos. Simão da Pereia, funcionário de Herodes, foi declarado rei pelos seus seguidores. O capitão da guarda de Herodes, Gratus, capturou-o e decapitou-o. Atronges, pastor, declarou-se rei dos judeus. Arquelau, com a ajuda dos romanos, erradicou o seu grupo. Arquelau sucede ao seu pai Herodes, no reino da Judeia. Após 10 anos de reinado, Arquelau é forçado a exilar-se. Os territórios sob Arquelau são anexados à Síria. Quirinius, governador da Síria, organiza um censo para facilitar a cobrança de impostos. Este censo trouxe um grande sentimento de revolta. Judas da Galileia instigou os judeus à rebelião. Josefo descreve-o assim. Judas da Galileia fundou a seita dos Zelotas e liderou uma revolta contra o governador Quirinius, que impôs novas taxas. Judas teve dois filhos, Tiago e Simão, que foram crucificados no tempo do governador Tibério Alexandre. Durante a revolta dos judeus, Menahem e Eleazar, seus descendentes, também foram protagonistas de episódios de rebelião. Josefo, nas suas obras, descreve demoradamente Judas da Galileia, bem como uma ou duas gerações de seus descendentes. Orígenes, mais tarde, diria que Judas da Galileia teria sido venerado como Cristo. Entretanto, Antipas e Filipe governaram quase 40 anos. Roma governava a Judeia, Idumeia e Samaria através do governador da Síria. Na Nabateia, o rei Aretas IV. Com a morte de Filipe em 34 da Era Comum, começou a haver alguma desconfiança de Herodes Antipas em relação à Nabateia.
Herodes Antipas da Galileia era casado com uma princesa do reino vizinho da Nabateia, e esse casamento dava-lhe segurança nas fronteiras do seu território. Ao repudiar a sua mulher para se casar com outra, gerou um mal-estar político com o rei Aretas da Nabateia, que declarou a guerra a Antipas. É possível que João Batista tenha censurado publicamente o divórcio e o novo casamento de Herodes, e que isso tenha-lhe determinado a sua captura e a sua execução. Parece que a guerra da Nabateia não terá corrido bem a Herodes Antipas, pois Josefo, em antiguidades judaicas, diz: João foi trazido acorrentado a Maqueros, a fortaleza, e lá executado. Porém, o veredito dos judeus é que a destruição que atingiu o exército de Herodes foi um castigo, um sinal de desagrado de Deus. A Nabateia de Aretas IV ataca a Galileia de Herodes Antipas, causando enormes prejuízos naquele território. Antipas apela ao imperador Tibério que o auxiliasse numa retaliação contra a Nabateia. Com a morte de Tibério, o contra-ataque à Nabateia não chega a consumar-se. Antipas seria exilado e substituído pelo seu sobrinho Herodes Agripa I. Então o imperador Calígula colocou Herodes Agripa I como rei da Galileia, Pereia e Golan. Mais tarde, em 41 da Era Comum, o imperador Cláudio acrescentaria a Judeia, Samaria e Idumeia aos domínios de Agripa I. Este reino seria um reino de grande consenso, porque Agripa não só era um Herodes, como também era Asmoneu, descendente dos Macabeus. Em 44 da Era Comum, Herodes Agripa I morre. O seu filho Herodes Agripa II toma o seu lugar, mas com um território substancialmente inferior ao de seu pai. Os romanos governariam diretamente o restante do território que era de Herodes Agripa I. Herodes Agripa II ficaria então com um minúsculo território. Roma governaria diretamente todos os outros territórios. Na Nabateia, Malicos II. Com o retorno do governo direto pelos romanos, recomeçaram as revoltas. No ano 44, um artista chamado Teudas tentou recriar uma cena do Antigo Testamento em que Josué atravessa o rio Jordão a seco com o povo. Josefo escreve assim sobre este personagem. Um certo mágico chamado Teudas exortou o povo a segui-lo com os seus pertences ao Jordão. Prometeu que abriria caminho no rio secando-o. O governador cuspe os fados, enviou uma tropa de cavaleiros em busca dele e seu bando, matou muitos deles e tomou outros cativos, decapitando Teudas. Por volta de 48 da Era Comum, Tiago e Simão, filhos de Judas da Galileia, foram crucificados. Não se sabe a razão, talvez por serem líderes rebeldes como o seu pai. Por volta do ano 55, um alegado profeta conhecido como o Egípcio reuniu 30.000 adeptos, convocando-os para o Monte das Oliveiras em frente a Jerusalém, prometendo que, a seu comando, isto imitando a cena de Josué do Antigo Testamento em Jericó, os muros de Jerusalém cairiam e que ele e seus seguidores se apoderariam da cidade. O governador António Félix confrontou militarmente esta multidão. O profeta escapou, mas os que estavam com ele foram mortos ou capturados, e a multidão se dispersou. Pouco tempo depois do egípcio, um homem que é referido por Josefo como um certo impostor, tenta reunir o povo no deserto com promessas de libertação. Os militares enviados pelo governador Festus matam o impostor bem como os seus seguidores. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus. Youssef ben Matatias, que nesta altura teria uns 30 anos de idade, é enviado para a Galileia com poderes de general. Mais tarde, este Youssef ben Matatias mudaria o nome para Flávio Josefo.